De volta com a nossa Estação Hamburgo nessa segunda-feira. A gente estava falando aqui no intervalo sobre as opções de técnico, né? O doutor Leandro falava antes, no começo do programa, a possibilidade de um técnico, da manutenção de um técnico jovem que resolvesse, e não de um figurão que às vezes viesse só para levar uma grana bem gorda e que não resolvesse, mas ganhar a maior parte das vezes, né? Abel já disse que não quer vir. O técnico Mano Menezes só para 6 meses também não vem, é o que o Valdir está dizendo, pelo menos. E agora, Pedro? O Pedro não é uma retórica, o Pedro está aqui atrás das câmeras, né? Quem tu quer de técnico do teu time, Pedro? D'Alessandro volta fim do ano, tá bem. Tu prefere Vanderlei Luxemburgo ou Celso Roth, Pedro? Celso Roth está no mercado. Celso Roth, Pedro quer o Celso Roth. Está fechado o Celso Roth, doutor? Eu não vejo com bons olhos. Eu pegaria alguém mais do interior aqui, tentaria bater a carteira do cara do Brasil de Pelotas lá, o Zimmermann, que está há 4 anos lá fazendo um belo trabalho. Eu tentaria pegar alguém assim, nessa batida emergente. Algum técnico que foi bem no campeonato estadual. Fernando Marco, pode ser para ti? Celso Roth? Eu para ti qualquer prazer assim, te diverte. Eu fico até constrangido de falar em futebol, porque aquele neurônio dos homens que é instalado lá na genética, lá que entende futebol, eu não nasci com esse neurônio. Então, eu sempre digo... Dos homens ou especialmente do futebol? Geralmente os homens, né? Tem uma outra mulher não, assim, qual que vem com esse neurônio neurônio também. Ele acabou de dizer que mulher não pode entender de futebol. Pois é. O professor gosta de futebol? Eu sou muito esportiva, tanto quanto o Fernando Marco. Então assim... eu levo o futebol na brincadeira. Eu fico constrangido, porque daí o cara fala, cara, tu vê o Zé Gamela, que jogava no 15 de Piracicaba, agora foi contratado pelo Aimoré. Aquele cara jogava um bolão quando ele estava lá no Fortaleza. Como é que os caras guardam tanta coisa, tia? Eu tenho 500 músicas no meu repertório que eu não uso pasta, que eu vou cantar nos bares. Eu tenho umas 25 ex-namoradas que eu preciso me lembrar do nome dela e das respectivas mães. Porque quando tu namora uma mulher, você tem que... O Lelo pulou aqui do lado. Então assim, não fiz nada, cara, eu troquei. É um arcabouço de informação que não sobra espaço no meu HD, que é pequeno, para coletar, para guardar essas informações de futebol. Então eu passo vergonha. Memória seletiva, chama Exatamente. isso. O futebol ele é muito bom assim, para a gente distrair um pouco, porque tu vai ver que outro tipo de notícia. Político. Não, com certeza. Aí tu vai ver manobra para livrar o Cunha da cassação. Mas é que eu tenho a música, do doutor. substituto, Eu tenho a música. O futebol, pelo menos para isso, um pouquinho. Claro. Até tava dando graça para Colorado quando ele dava melhor. Agora já perdeu a graça. Então, eu vou assistir o jogo do Inter agora, daqui muito tempo. Já que o meu nome foi citado pelo nosso nobre mediador... Acordou, Fernando Marcos? Seja bem-vindo ao programa. Eu estava esperando um momento de falar a respeito que eu acho que é uma coisa que está me incomodando essa semana toda, que é o escândalo que foi, a tragédia que virou a vida da pastora Bianca Toledo. Tá? E que ela flagrou o marido, que era padrasto do filho dela, do primeiro casamento, abusando sexualmente da criança de 5 anos. Tá? Isso virou notícia, assim, foi uma... E aí, eu conheço a Bianca Toledo desde quando ela cantava Gonzaguinha, no programa do Raul Gil, sábado de tarde, que ela chegava e cantava assim: quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. No final, as lágrimas vertiam dos olhos dela. Ela tinha uma interpretação, ela cantava com uma doçura, com uma riqueza, era uma grande cantora. E aí teve uma doença, não sei o quê, foi para o hospital, aí o marido deixou dela, que é o pai dessa criança, que foi abusado, né? E aí ela arrumou um sujeito lá, que se dizia pastor, que é o pastor Felipe Heiderich, que foi esse cara, então, que cometeu esse abuso com essa criança. E assim como eu aproveito o Lelo ele levantou, uma outra oportunidade que ele teve aqui, um tema polêmico, que é a questão do toque da próstata, entendeu? E se a gente não falar essas coisas polêmicas, meu amigo Aurélio Deca, se a gente não tocar nessa ferida e não abrir essa discussão para a sociedade, e aí eu já venho no calor dessa discussão, porque eu assisti um filme extremamente chocante, que é o Spotlight, que é o filme que trata da pedofilia dos padres de Boston, que foi lá uma cobertura jornalística, e foi indo, primeiro constataram que tinham 13 padres que estavam praticando pedofilia em Boston, nos Estados Unidos. E foram lá na investigação e foram em cima, e daí quando eu estava vendo o filme, eu estava vendo o Lelo lá, cutucando,
e indo lá, e se intrometendo, e a polícia cobertando, e a justiça cobertando, porque não é brincadeira tu mexer com uma instituição de 2 milhões que é a Igreja Católica, entende? Mas não é questão da Igreja Católica, o Papa Francisco já abriu, tá, esse sigilo aí e está condenando, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento com as crianças, até para a gente que é pai, tu entende? Que tem filho, que tem criança em casa. Né? Não, finalizando. O Lelo trabalha cada um desses pontos no seu programa, Pois é, né? então isso aí. Cada um desses pontos. E aí, assim, daí quando tu começa a vasculhar a vida da Bianca Toledo, a Bianca Toledo, na realidade, é uma grande empresária do Evangelho. Ela tem um site lá... Jesus.com, não. Não, é tipo Jesus.com. Ela tem um livro lá que é Detox da Alma. É verdade, isso não é piada, é verdade. Tá? Então, é uma moça muito bonita, muito bem apresentada. Ela fez uma cirurgia de redução de estômago, ficou magra, ficou linda, arrumou esse crápula, entendeu? Que era um cara lá da igreja, aquela coisa toda, esse imbecil. Né? E aí tu vai dizer, o cara é imbecil, mas muito provavelmente foi abusado também. Né? Então a gente fica atônita. Eu tenho do meu lado uma moça muito querida, muito inteligente, muito especial para mim, que é a professora Pamela, que foi conselheira tutelar no município, sabe? Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco do trabalho dela enquanto conselheira tutelar. E aí eu fico pensando assim, nesse submundo que existe na nossa cidade, aquele escândalo lá que foi em Riozinho, lá a questão da pedofilia, lá que envolvia inclusive políticos, tá? Porque a gente fala políticos, né? Empresário, talvez alguém da igreja, a gente não sabe. Né? Então, tudo isso, eu acho que tem que estar sempre na ordem do dia das nossas discussões, para a gente que está trabalhando com formação de opinião pública, que está vindo na TV, eu acho que isso é um tema sempre recorrente. Só que tem uma questão, Fernando, que tu traz, eu acho que é muito importante isso tudo. O que a gente tem o costume de fazer é olhar o padre, o pastor, o político, sabe? Uma vontade de satanizar esses personagens, né? Que é um grande erro, né? O ser humano é daquele homem, é a mesma discussão que a gente tratava em relação ao estupro de mulheres. Né? A gente fica assim, porque é um monstro. Não é um monstro, é um homem, sabe? E que, por alguma razão, precisa de um tratamento psiquiátrico, precisa de uma ajuda e que pode estar dentro de casa, sim, pode ser o irmão que está ali que vai abusar da tua filha, sabe? Então, assim, tem que estar alerta em todas as questões. Nós vamos combinar de voltar a falar desse assunto na próxima semana. O Lelo já está cuidado com a convidado sua desde opinião, agora. porque a Maria do Rosário, que ela começou assim. O pessoal vai começar a ligar para cá para te xingar. Está convidado para estar aqui Ela na está semana que vem, tá, Lelo? favorecendo o tarado, ela quer compreender o tarado. Não é uma questão de, não é uma questão de compreensão. Na verdade, é o contrário. É um alerta para que a pessoa... Porque a pessoa diz, não, mas ele é político, ele é um cara bom, ele é um pastor. Não é a função social daquela pessoa que vai despertar aquele desejo que precisa de um tratamento psiquiátrico aquela pessoa. Agora, no político, a gente saiu de um lado, de um extremo ao outro, né? Da reverência total ao escracho total do político, nenhum dos dois lados está certo. Gente, nós estamos fazendo nosso ponto final, terminamos o programa de hoje, já avançamos na hora, vem aí Valdir Aisman falando sobre o internacional, a gente ansioso, apreensivo para ver quem vai treinar o nosso co-irmão, na expectativa de que não venha, Pedro, alguém muito bom para fazer esse trabalho. Só isso. Deixa nós ganhar uns títulozinhos primeiro. Vocês ganharam tudo nos últimos 10 anos. Dá um tempo. O título que vocês podiam ganhar em cima do Inter era o Gauchão, cara. Vocês têm ganhado o resto do Brasil também agora. Então, não adianta. Para mim, o Campeonato Brasileiro resolve bem os últimos 15 Tem anos. que combinar com os russos. Grenal é um título, tá bem, é um bom. O teu presidente dizia isso, vamos começar ganhando o Grenal, já estamos ganhando. Fernando Marco, teu ponto final. Ponto final, eu quero ler uma frase para todos aí e para todas, que a frase é a seguinte: onde há amor, há paz. Onde há paz, há fé. Onde há fé, há Deus. E onde há Deus, nada faltará. Satya Sai Baba. Satya Sai Baba, o grande guru espiritual de Fernando Marco. Palavra por palavra, eis o homem aqui se entregando, Fernando Marco. Professora, teu ponto final. Meu ponto final é que aproveitar a chuva de hoje e toda a nossa conversa para que as pessoas possam refletir um pouquinho e buscar ser mais positivas, né?
tentar segurar. Se for para falar algo negativo, então a gente respira fundo, vamos buscar o que aquilo pode contribuir. Muito bem. Lelo, teu ponto final. Meu ponto final, eu quero recomendar um filme, Como Eu Era Antes de Você. É impressionante, é uma história maravilhosa, uma história, um romance, está passando aqui no shopping. Eu desafio as pessoas que eu conheço que elas vejam, que elas consigam assistir o filme sem chorar. Eu fui com a minha filha de 17 anos, ela abriu o berreiro e eu disse, mas a minha filha é tão emotiva. Daqui a pouco eu comecei a chorar. Lelo, tu tá virado numa manteiga Tô derretida, virado. Lelo. O filme, e aí maravilha. eu dei uma espiada para trás disfarçadamente, estava todo o cinema, todo fungando. Impressionante. Fazia muitos anos que eu não Diz vi o nome de tão novo. emocionante. Como Eu Era Antes de Você. É uma Muito bem. mulher que vai cuidar de um paraplégico. Olha só. Bom, tá aí. Fantástico. Boa dica, obrigado, Lelo. Doutor, teu ponto final. O ponto final é ainda de um estado meio de anestesia generalizada, do qual todos vivemos no Brasil atualmente. Então, o pior cenário eu vejo que está instalado. Né? O cenário de descrença no futuro, falta de esperança, direitos sendo ameaçados e o povo em casa sem reclamar. Então, esse eu acho que é o ponto final. A gente vive o pior cenário político possível. Contemplativo. É isso. E vai passar? Belo comentário. É um ponto de interrogação. Vai passar? Ficaremos assim? Sempre passa. O Fernando Marco fez referência aí à música Sangrando, do Gonzaguinha, né? E o Lelo chorando, né? De lágrimas. Por favor, Eu quero sim. compartilhar com vocês, mas não dessa forma. Eu trabalho com a saudade, Lelo, de uma forma gostosa. Hoje completam 18 anos sem meu papai. É óbvio que me dá uma grande saudade. Mas a minha escolha não é sofrer com isso. É fazer uma reverência a ele e buscar seguir aqui os caminhos que ele me deixou, né? Claro. Sangrando por dentro, Fernando Marco? Claro que sim, mas feliz pela vida e por todo o legado que ele deixou para nós aqui. Encerro o programa de hoje com essa lembrança gostosa. A gente fica por aqui, agora Valdir Ais, numa sequência Aurélio Décadas 20 e 30, falando sobre a tocha. A gente para de falar de tocha aqui. A gente volta amanhã às 18h30. Até lá.